E aí galera, tudo tranquilo com vocês? A gente espera que sim, né Igor? Sem dúvida. Bom, como vocês já estão vendo, a gente está em pé, com gabinete, com fã na mão e hoje a gente vai ter um vídeo meio que didático, né Igor? Exato. O pessoal aí, inclusive, mandou pro Batalha de PCs algumas vezes, a gente já viu o pessoal mandando PC com os fãs instalados de forma errada, né? Todas tirando, às vezes todas colocando, inclusive tem um Batalha, que eu acho que vai estar no card aqui em cima, que teve exatamente essa batalha. Um colocando todos os fãs botando ar, outro todos tirando, então... Acho que agora a gente vai poder tirar essa dúvida e mostrar como fazer da forma exata, né? Isso, porque, tipo, não adianta só você ter um setup bonito, etc., se não estiver colocando as fãs da maneira correta. E a gente vai estar tirando algumas dúvidas que tem nas fãs e como você deve posicionar e outras curiosidades. Então, vai ser bem bacana. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal e se inscrever, já que a gente tem conteúdo quase todos os dias. Que horas, Igor? Às 18 horas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! O que foi, Sábio? Não, é que eu comprei esse watercooler RGB aqui, o PC tá montado, tá tudo ligado certinho, mas a iluminação não liga de jeito nenhum. Mas sua placa-mãe tem um conector RGB? Pior que não tem, cara, essa é uma B85M, é uma placa-mãe mais antiga. Então é por isso mesmo, sabe? Tem alguns componentes RGB que só funcionam com esse conector dedicado na placa-mãe ou quando vem com alguma controladora. Então quer dizer que eu vou ter que comprar outra placa-mãe ou então pagar mais caro num watercooler que venha com uma controladora separada só pra eu poder usar a iluminação? Não exatamente. Pera aí. Experimenta isso aqui. Bom, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui em relação a fãs e o gabinete em si é a orientação da fã, né, Igor? Exato. Muitas pessoas ficam na dúvida, pra onde é que ela joga ar, pra onde é que ele puxa, né? Mas no geral, em 99% dos casos, tem uma posição correta. Essa posição que o Torok está segurando, com a parte, digamos, bonita da fã, é a parte da onde ele vai puxar. E a parte feia, digamos assim, né? Virar ela aí pro pessoal ver. Essa seria a parte feia. Daí seria a parte para onde ele vai jogar o ar, né? Isso. Então, mas claro, existem exceções. Por exemplo, alguns CPU coolers da Cooler Master, por exemplo, ele vem com duas fãs, só que uma é invertida, né? Então, para ficar, digamos, duas partes bonitas, digamos assim, então nesse caso seria a exceção, né? Mas 99% dos casos vai ser essa orientação aqui. Além disso, algumas fãs podem ter alguma indicação, eu não sei se essa aqui tem, mas vai ter uma seta apontando para onde o ar vai sair ou vai entrar. Então fica a dica aí para você olhar em alguma fã que você tiver aí, tá? Ou às vezes se não tiver, pode até consultar o manual também, que provavelmente lá vai estar informando corretamente para onde é que o ar sopra, né? Bom, agora que a gente sabe que a parte aqui da frente bonita da fã entra ar e a parte feia é que vai jogar o ar para dentro, né? Onde exatamente devemos colocar as fãs dentro do gabinete, Igor? Já que a gente tem tantos slots. Sim. Então, basicamente, tem que ter um pouquinho de aula de física aqui, né? Ar quente sobe. Então, a gente já tem que ter isso sempre em mente, né? Ar quente vai subir, então a gente já sabe basicamente que nas partes mais inferiores a gente tem que colocar o ar para entrar, ou seja, vai ter um ar mais frio, né? Já o ar quente, como ele vai estar subindo, se a gente colocar na parte superior o ar para jogar para dentro, o ar quente vai subir, vai barrar ali com o ar frio e não vai dar muito certo, né? Então, já começa por aí. Sempre, então, colocando nas partes mais inferiores, colocando ar para dentro, parte superior, tirando. Mas a gente geralmente segue o fluxo que na parte frontal e na parte inferior, a gente vai colocar ar, e na parte superior e traseira, tirando ar, né? Então, acho que isso aqui já dá para ter uma boa base, né? Só que, claro, pode ocorrer, às vezes, por exemplo, você tem uma placa-mãe muito forte, um processador muito forte, e o VRM da sua placa-mãe esquenta muito. Beleza, você pode usar talvez uma solução de colocar uma fan na parte superior, soprando ar, mas daí é uma exceção, digamos assim, né? Não considere como um caso específico. Sim. É um caso bem específico, né? Ou seja, aqui, então a parte da frente a gente vai colocar a parte bonita, né? Na frente do gabinete, que vai estar puxando o ar. E também isso vai ser feito na parte embaixo aqui, que fica o PSU cover, tá? Aí no restante do gabinete a gente vai colocar a parte traseira e a parte superior aqui com a saída do ar quente, tá? Então é basicamente isso, Torok. A gente tem que ter fãs colocando ar, né? E também tirando, porque querendo ou não, se a gente colocar todas colocando ar para dentro, beleza, a gente vai ter bastante ar gelado vindo de fora, porém o ar quente vai se acumular dentro do gabinete, né? Vai virar um forninho, Exato. E se a gente simplesmente colocar todas tirando ar, não vai estar entrando ar gelado, e daí só vai ficar o ar quente ali circulando
tentando sair, digamos assim, não vai dar muito certo, né? Bom, mas saindo rapidinho em relação a gabinete e posicionamento da fan, tem outro ponto muito importante, né, Igor? Que é a conectividade da fan, né, o plug, que você pode encontrar com 3 pinos, que você daí não vai controlar a velocidade da fan, que vai estar sempre em 100%, que pode ser meio irritante para algumas pessoas em relação ao ruído. E daí nós temos a conexão de 4 pinos, que é o famoso PWM, né, Igor? Exatamente. Com essa conexão é possível controlar a rotação da fan, né? Dá para fazer aquela curva, digamos assim, conforme a temperatura do PC for subindo, a velocidade da fan também vai subindo gradativamente, né? Então é uma conexão bem bacana, principalmente para quem gosta de um PC mais silencioso e tudo mais, e quando realmente estiver exigindo bastante dele, daí sim vai ter um PC mais barulhento, mas também um PC bem refrigerado, né? Que ninguém merece sofrer aquele ruído toda hora, né, de 100%, Exato. né? Mas tem um detalhe, né, Igor? Exatamente. Tem fãs que utilizam, inclusive, conexões proprietárias, né? Ou seja, você vai ter que utilizar uma controladora externa, por exemplo. Algumas, inclusive, também vem com conexão para conectar direto na fonte, né? Então, daí você não precisaria ter conector na placa-mãe disponível, por exemplo. Então, tem essa grande variação. Lembrando que uma fan que utiliza o conector proprietário não é possível instalar diretamente na placa-mãe, então tem que tomar esse certo cuidado na hora que for adquirir uma fan, né? Tá, mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando aí se você vai montar um setup full sincronizado de RGB. Como é que eu faço isso, Igor? Então, as fãs novas RGB estão vindo com 2 conectores. Um é o conector 3 ou 4 pinos padrão, né, para ligar a fan, e outro é um conector RGB. E nesse conector RGB a gente tem 2 opções. Ou 5 volts, a RGB, que é o RGB endereçável, ou temos a conexão 12 volts, né, que daí é aquele RGB de 4 pinos. Lembrando, galera, que essas conexões não são compatíveis, então não faz a conexão de 4 pinos, de 3 pinos, porque senão vai queimar o LED da fan, viu? Exatamente, então verifique o modelo da sua placa-mãe e veja quais conexões ela tem disponível, né? Tá, beleza. Mas e se a minha placa-mãe não tem a conexão da fan de 3 pinos, ou não tem nenhuma, ou tem só uma de 12, como é que eu vou fazer para sincronizar, tipo, um monte de fan? Então, alguns fabricantes disponibilizam, no caso, controladores externos de RGB, né? Ou então você pode partir, como a gente já falou, e aí pegar alguma fan que tenha uma controladora externa, né? Como é o caso da Gandis, inclusive, que você está segurando aí. Ela é uma fan que geralmente vem com uma controladora, inclusive um controle também para você configurar a cor que quiser e tudo mais. Então, daí essa seria a opção para o usuário, né? Além disso, galera, tem alguns gabinetes que você pode encontrar aí no mercado que já acompanham uma controladora, como por exemplo o Lancool 205 Mesh ou 215, que daí ele já deixa tudo bonitinho para você sincronizar o RGB com 3 pinos de 5 volts. Beleza, agora que a gente compreendeu sobre os plugs aqui, né, de controlar a velocidade da fan e o RGB, você pode estar se perguntando, nossa, eu preciso completar o meu gabinete inteiro de fan para ter o melhor airflow? Então, essa é uma dúvida bem recorrente do pessoal, né? Pensa, eu preciso lotar de fan, não preciso. Eu diria que tendo 2 fãs, você já vai ter um desempenho bacana ali, né? Dependendo da posição delas. Fazendo esse airflow, digamos, colocando o ar para dentro, outra tirando, já vai dar uma extrema melhorada em relação a não ter nenhuma. E depois, quanto mais você for adicionando, digamos assim, menor vai ser o ganho, né? Você vai ter pequenos ganhos, talvez, em algum componente ou outro, dependendo para onde a fan vai soprar e o desempenho dela, né? Mas, no geral, recomendo pelo menos ter 2 fãs no gabinete. Daí você pode colocar essas 2 fãs, uma na frente aqui no meio e outra aqui atrás, né? Que já vai ficar interessante. Eu gosto de ter 3. Uma em cima, uma no meio aqui na frente, né? E uma de exaustor aqui atrás. Exato. Inclusive, é muito comum a gente encontrar kit com 3 fãs, então vai ser bem tranquilo para pegar um kitzinho desse, 3 fãs, e ficar com um airflow bem bacana, né? E algo comum, Turok, na hora da instalação da fan, né? É o pessoal ter um pouco de dificuldade na hora de parafusar, né? É algo bem comum, inclusive. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, né? Já que, digamos assim, na fan, por exemplo, a arruela ainda não vai tá feita, digamos assim. Então você vai ter que fazer força no plástico, por exemplo. Então com isso, às vezes, se você vai fazer a instalação direto no gabinete, talvez você não consiga, vai ter que colocar muita força. Se você não tiver uma chave, digamos, no formato ideal, talvez vai acabar com a rosca do parafuso, por exemplo. Então é algo que a gente recomenda sempre fazer a instalação do parafuso antes de colocar no gabinete. Antes de colocar no gabinete. Você parafusa, depois tira o parafuso e daí sim instala no gabinete, né? Depois parafusando, já que vai estar criada a rosca, digamos assim. E isso é muito interessante você ter dito, Igor, porque teve várias vezes que eu fui fazer a montagem de PC aqui com fãs do PSU Cover, que eu tentava rosquear a fã, não ia de jeito nenhum, botava uma força descomunal, daí não ficava legal.
Então, é muito válido você tentar rosquear primeiro o parafuso na fan antes de instalar no PC e depois você coloca ela. Exato. Até inclusive no caso do PSU Cover, às vezes você pode colocar um parafuso antes, parafusa no PSU Cover, com isso vai criar uma arruela um pouquinho maior, mais fácil na hora de fazer a instalação, né? Já que, digamos assim, na hora que os caras fazem o buraco pro parafuso, né? Depois ele é pintado, então ele fica com uma camada um pouquinho mais grossa, né? Então é sempre ideal fazer parafusar um parafuso antes, e daí com isso você vai criar uma rosca ali, e com isso vai ter uma instalação mais fácil. Então é basicamente isso, pessoal. Essas são algumas dicas que a gente queria passar rapidamente para vocês sobre as fãs, e se você quiser se aprofundar ainda mais, tem um vídeo muito interessante no card aqui em cima, que eu garanto para vocês que vale muito a pena assistir, viu? E se você souber de outra dica interessante, aproveita e já coloca aí nos comentários para ajudar a galera. Agora eu vou deixar vocês com o meu cordial adeus e do Igor, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal clicando nessa bolinha que tá mais ou menos aqui, e confere esse outro vídeo que tá mais ou menos nessa parte, que eu garanto para vocês que vale muito a pena. A gente vai ficando por aqui e até mais.